aprender sobre Moisés, um homem que foi servo e usado por Deus, que nos deixou exemplos de obediência e fé. Um homem que Deus preparou e usou em 3 etapas de 40 anos. Fique até o final e aprenda como você também poderá vencer qualquer situação. Moisés nos deixou exemplo de como agradar ao Senhor e receber as bênçãos. Você será alcançado pelo Espírito Santo e transformado num verdadeiro vencedor pela fé. Para ter entendimento completo, veja a parte 2 e 3 nos vídeos do canal. Deixe seu like, comente e compartilhe. Moisés era filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi. Nasceu durante o período em que os hebreus eram escravizados no Egito. Para escapar da ordem do faraó de matar os meninos hebreus, sua mãe o colocou num cesto no rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó, crescendo como príncipe egípcio. Foi criado na corte, mas sua mãe biológica o amamentou e ele nunca esqueceu sua origem. É tradicionalmente considerado o autor dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que narram sua vida e a história inicial de Israel. Deixou um legado de fé, lei e liderança, apontando para o libertador final, Jesus Cristo, segundo a fé cristã. Moisés, sem dúvidas nenhuma, foi uma das maiores, se não a maior, autoridade constituída por Deus no Antigo Testamento. Ele é conhecido por ser o grande libertador dos hebreus. Pertencente à tribo de Levi, da família de Coeita. Era filho de Arão com sua esposa Joquebede, e 6.18-20. Nasceu em cerca de 1520 a.C. Ele nasceu em Heliópolis, no Egito. Quando Moisés nasceu, os seus 2 irmãos, Miriam e Arão, já haviam nascido. Não se sabe o nome de Moisés antes dele ser achado pela filha de Faraó, pois seu nome significa aquele que foi tirado das águas. Antes de ser tirado das águas, qual era o seu nome? No primeiro capítulo do Êxodo, a Bíblia relata o crescimento expressivo que os hebreus tiveram no Egito. Eles estavam como escravos, porém, a cada dia que passava eles aumentavam e se fortaleciam. Isso fez com que o faraó daquela época temesse uma possível revolta dos hebreus. Talvez, por isso Faraó mandou as parteiras Sifra e Puá matarem a todos os meninos que nascessem dos hebreus. As parteiras temeram a Deus, e desobedeceram a ordem de Faraó, alegando que quando elas chegavam para fazer o parto, Faraó então mandou que os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Porém, Deus poupou a Moisés, pois tinha um plano na vida dele interessante, que na própria ordem de Faraó, Deus tomou um caminho inverso para livrar Moisés. A ordem dele era que as crianças fossem jogadas no Nilo, e foi no Nilo que Moisés foi posto para não ser morto pelos egípcios. A vida de Moisés é dividida em 3 partes de 40 anos. Os primeiros 40 anos são do nascimento até o momento que ele foge do Egito por ter matado um egípcio. Os segundos 40 anos acontecem desde a fuga do Egito até o momento em que Deus se revela a ele no Monte Sinai em uma sarça ardente. Os últimos 40 anos se dão desde o encontro com a voz de Deus na sarça até o dia em que Moisés subiu o Monte Nebo, de frente para a terra prometida, após ter cumprido a sua missão de levar o povo até Canaã. Os primeiros 40 anos, a mãe de Moisés foi capaz de esconder-o menino até que ele estivesse com 3 meses de idade, mas então para Moisés ser salvo foi posto em um cesto de jacos com betume, por sua irmã Miriam, a mando de sua mãe, no meio da vegetação ribeirinha do rio Nilo. O cesto desceu o Nilo até chegar a um lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ao se interessar pelo cesto, mandou que fossem apanhá-lo, que para sua surpresa estava com o menino Moisés dentro. De acordo com o que afirma a maioria dos historiadores, inclusive Flávio Joséfo, o faraó daquela época era Ramsés II, e sua filha que adotou a Moisés como seu filho chamava-se Termutes. Já o faraó da época do Êxodo chamava-se Menepta, isto porque o Êxodo aconteceu quando Moisés tinha 80 anos, e aqui, Moisés era apenas um recém-nascido. A princesa Termutes se interessou em cuidar de Moisés, mas, como ele era um recém-nascido, necessitava de leite materno para o seu crescimento. A Bíblia nos diz que Miriam havia seguido todo o percurso do cesto, e se apresentou a Termutes, dizendo a ela que conhecia alguém que poderia amamentar a criança. Assim, foi chamada Joquebede, a própria mãe de Moisés, para amamentá-lo até que ele fosse desmamado. Após ser desmamado, Moisés foi introduzido na corte real e na cultura egípcia. O historiador Flávio Joséfo registrou em sua História dos Hebreus que quando Moisés era ainda pequeno, Termutes apresentou-o a Faraó dizendo: "Foi um presente que o Nilo me fez, porque o Nilo era tido como um deus para os egípcios. Falaremos mais sobre isso adiante. Recebi-o de maneira admirável, resolvi adotá-lo e ofereço-o como sucessor, já que não temos filho." Com essas palavras, Termutes colocou a Moisés nos braços de Ramsés II, que com prazer abraçou a criança colocando-lhe o diadema na cabeça. Moisés, como uma criança que se diverte, tirou-o e o jogou no chão, pisando-lhe em cima.
sugerindo, ainda que inocentemente, a missão que Deus o havia escolhido para cumprir, tirar os hebreus do Egito, que era a coroa trabalhista da escravidão para os egípcios. Ainda na sua infância e juventude, Moisés recebeu a melhor educação possível para os egípcios. Vivia próximo a Faraó. Era tratado como membro da família real. Isso, por certo, cooperou muito para Moisés ter aprendido de todas as principais ciências dos egípcios. No entanto, não se sabe dizer como ele aprendeu o hebraico, mas por certo, ele mesmo deva ter se interessado pela questão. Nesse período Moisés foi designado para exercer funções militares no Egito. Diz Joséfo, que ele comandou o exército no sul. Isso lhe fez conquistar autoridade e reputação consideráveis. Contudo, é lamentável o fato de que os hebreus ainda não estavam preparados para estarem debaixo de sua liderança. O segundo, 40 anos, quando Moisés tinha 40 anos, viu um supervisor egípcio açoitando um escravo hebreu. Em uma explosão de ira, Moisés matou o egípcio. Ele não sabia, mas aquilo era um sinal do seu chamado. O seu chamado era livrar os hebreus das mãos dos egípcios. Moisés, no entanto, pensou que ninguém o tinha visto. No dia seguinte, Moisés interveio em uma briga entre dois hebreus e ficou alarmado quando um deles disse incisivamente: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio?" Êxodo 2 verso 14. A notícia se espalhou rapidamente e chegou ao conhecimento de Faraó. Diante disso, Moisés teve que fugir, pois agora até Faraó queria matá-lo. Devemos ter cuidado com o nosso comportamento na sociedade. Há sempre alguém nos vendo, mesmo sem percebermos. Essa experiência de Moisés ensina um princípio: se você não quer que ninguém saiba, não faça. Porque se você fizer, sempre vai existir um hebreu que se tornará uma testemunha. Moisés teve que fugir para Midian, na península do Sinai. Chegando lá, próximo a um poço, ele ajudou certas donzelas a tirarem água para suas ovelhas, e por causa disso, elas conseguiram voltar mais cedo. Como era característico dele, Moisés mais uma vez defendeu os menos favorecidos, pondo em fuga alguns pastores que estavam maltratando as 7 filhas de Jetro. Chegando em casa, elas contaram a seu pai, Jetro, o que havia acontecido no poço. Jetro, que era um sacerdote midianita, convidou Moisés para trabalhar consigo, para ser pastor de suas ovelhas, e não muito depois disso, Jetro deu a Zipora, sua filha, para ser esposa de Moisés. Assim Moisés, presumivelmente criado no luxo, tornou-se um simples pastor. Com Zipora, Moisés teve 2 filhos. O primeiro foi Gerson, que significa estrangeiro, dando a entender a situação migratória de Moisés. O segundo chamou-se Eliezer, que significa Deus foi minha ajuda, dando a entender que mesmo estando em uma terra distante, Deus havia cuidado dele. Os midianitas eram descendentes de Abraão e de sua segunda esposa, Quetura. Sendo assim, os midianitas eram parentes distantes dos israelitas. E o Senhor escolheu o lugar sagrado midianita, a montanha de Deus, Êxodo 3.1, conhecida como Sinai ou Horebe, para revelar a si o seu plano para a libertação dos hebreus. Moisés continuou a trabalhar como pastor para seu sogro por 40 anos. Esses 40 anos no deserto do Sinai cuidando das ovelhas de Jetro fez com que Moisés se familiarizasse com a região na qual ele conduziria Israel por outros 40 anos. Um dia, quando ele conduzia o rebanho no Monte Sinai, viu uma sarça que pegava fogo. Esse arbusto possivelmente era uma acácia espinhenta. Moisés ficou admirado ao ver que as chamas não consumiam a sarça. Quando se aproximou para vê-la, a voz de Deus bradou de dentro da sarça. Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, pois aquele lugar era santo, seguindo um costume antigo praticado sempre que alguém entrasse em um lugar sagrado. Por meio daquele sinal, Deus disse a Moisés que o clamor do povo por libertação havia chegado até ele, e seria Moisés quem Deus iria usar para cumprir essa missão. A sarça simbolizava Israel, o fogo simbolizava a opressão dos egípcios, porém a chama não consumia a sarça. Por mais que os egípcios a cada dia oprimiam mais os hebreus, eles não podiam consumi-los. Isto também poderia tipificar futuramente a igreja, que quanto mais perseguida pelas chamas da oposição, mais permaneceria viva, acessa, e tendo Deus falando através dela. Para Moisés não ter dúvidas sobre seu chamado, Deus deu a ele 2 sinais, a vara que se tornou serpente, e a mão que ficou leprosa, ambos após aquela manifestação repentina voltavam ao estado original. Mesmo assim, Moisés não estava convencido, e queixava-se com Deus dizendo não ser ele um bom orador. Deus então nomeou Arão, seu irmão, o qual falava bem, para ser seu companheiro diante de Faraó. Moisés despediu-se do seu sogro e partiu com sua esposa, seu primogênito Gerson e o recém-nascido Eliezer. No caminho, acontece uma complexa história.
Deus quis matar Moisés, mas por interferência de Zípora, sua esposa, Moisés foi poupado. Zípora pegou uma pedra aguda e circuncidou, ali mesmo em pleno deserto, o seu filho, provavelmente o recém-nascido, dando a entender que caso o menino não fosse circuncidado, Moisés não seria poupado. Êxodo 4 versos 24 e 26. 24 e 26. Você hoje Deus te chama a usar a fé e os bons exemplos de Moisés para vencer na força do Espírito Santo. Vamos continuar a conhecendo essa linda história no próximo vídeo parte 2. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e envie para alguém que você goste. Isso fará com que o YouTube mostre para mais pessoas. Até o próximo vídeo.